Meu nome é Hugo, eu sou engenheiro de telecomunicações e gerente de contas da Nextest aqui para o Nordeste, tá? Toda a região Nordeste ou Centro-Oeste. Quero falar um pouquinho com vocês aqui nessa meia hora rapidinho para... Alguns talvez já conheçam, outros não, mas a parte de construção de rede, manutenção de rede, instrumentos de teste e medição, melhores práticas, tudo isso que influencia muito na qualidade do serviço que você presta para o cliente, né? Todo ano aparece muita gente nova aqui, que ainda não viu essas coisas, fica impressionada com o que uma sujeira num conector pode ser capaz de danificar a sua rede. Então, umas coisas que a gente precisa passar para vocês aqui, que são bacanas, e a gente pode demonstrar também no nosso stand, tá? Só para começar, vou falar um pouquinho da Nextest para vocês, o que a gente faz, tá? Nós somos representantes autorizados da Viave, que é a antiga JDSU, para quem conhece lá do passado, JDSU, é uma empresa de instrumental de teste e medição, tá? Nós somos os principais distribuidores dele para o mercado de ISPs, principalmente no Nordeste, com a parte que eu tomo conta aqui, tá? Somos distribuidores da Sumitomo também, na parte de máquinas de fusão, clivadores, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também aqui na apresentação, como ter uma boa qualidade nas suas fusões, o que impacta no resultado final, tá? E somos distribuidores também para os ISPs da parte da Ciena, tá? Ciena é uma empresa, não sei se todos conhecem, mas fabrica parte de switches, carreira Ethernet, CPEs, todo esse tipo de produtos. Então a gente também está com essa parte de distribuição de Ciena aqui para o mercado, tá? Só um pouquinho da empresa, tá? Como eu falei aqui, isso aqui é só para consolidar o que eu já falei aqui no primeiro slide. Focado muito na parte de instrumentos de teste e medição, como distribuidores Viave aqui para vocês no Nordeste, tá? Temos estoque, trabalhamos com estoque, condições diferenciadas de pagamento, então tudo isso a gente tem ali no stand. Eu vou convidar vocês no final para a gente dar um pulo lá e mostrar alguns resultados que eu vou apresentar aqui, tá? O que eu vou falar primeiro aqui para vocês? Eu vou passar sobre um apanhado de qualidade geral, desde instrumentação até fusões e dúvidas gerais que vocês possam ter, tá? Alguns aqui eu já conheço, já vi, outros não, mas a gente vai falando, tá? Para quem está começando a trabalhar, só para eu ver aqui por alto, tem muita gente que está começando a trabalhar com fibra agora, aí pode levantar o braço ou... Não, todo mundo, a maioria aqui já conhece, né? Um dos maiores desafios na rede ótica principalmente o que acontece dentro da casa do cliente, tá? Quando a gente fala de conector ótico, geralmente na casa do cliente a gente está conectorizando a nossa rede. Muitas das vezes a parte para fora da rede é fusionada, algumas ainda são conectorizadas, mas a importância da limpeza e manutenção dos conectores óticos, tá? O que isso acarreta de falhas na rede, o que isso dá de problemas para vocês. Então a gente tem alguns exemplos aqui reais, quais as importâncias, normas, o que a gente vai passar, tá? Primeiro aqui, só para quem está começando, entender o que é um conector verde, o que é um conector azul, né? Qual a diferença? Por que eu uso verde, eu não uso azul, eu uso azul, não posso conectar o azul no verde? Por que o pessoal me vende o verde é um pouquinho mais caro que o azul? Então, o que é isso, né? Isso é básico para uma rede, tá? O conector verde, meu pointer não vai até lá. Fica verde ali, verde no branco não vai. O conector azul, na verdade, o conector azul é um conector que ele não tem angulação no corte transversal dele, tá? Então ele faz um contato direto. Se a gente virar o conector de frente, o corte dele e olhar para ele, quando a gente corta ele, a gente vê uma circunferência. Então, circunferência com uma circunferência, ele trafega a luz através daquela circunferência. O conector verde, ele é cortado com um ângulo de aproximadamente 8 graus, tá? Se a gente pegar essa figura de corte de 8 graus e olhar para a gente, virar ela de frente para nós, ela vira uma figura chamada elipse, que é uma figura com uma área, uma superfície muito maior do que uma figura de uma circunferência, tá? Uma elipse trafega a luz e gera menos reflectância no conector, tá? Por isso que ele é um conector, vocês devem pagar um pouquinho mais caro por ele quando vocês compram nos fabricantes de vocês, tá? Então, o conector verde, ele é superior, ele é melhor, e ele não pode ser usado em conexões com o conector azul, porque ele é angulado e o conector azul não é. Usar um verde no azul é pior do que azul com azul, tá? Você gera mais reflectância, entra mais material de ar no meio, então você gera mais perda na sua rede. Então isso aqui era só uma passagem básica para a gente falar sobre conectores, e só passar aqui o que quer dizer um verde e um azul, o que é um PC e o que é um APC, o Wide Angled, em inglês, né? Cortado com ângulo, tá? Vamos falar um pouco agora sobre contaminação de conectores, tá? O que isso acarreta no dia a dia, tipo de problemas que vocês vão ter com essas contaminações de conectores, tá? Vocês podem ver aqui que eu coloquei uns números da parte de núcleo de fibra monomodo, tá? Se a gente pegar ali
8 micrômetros é o núcleo de uma fibra monomodo. A gente nem consegue ver direito a olho nu. Um fio de cabelo, que a gente tem acesso físico com facilidade, ele tem 70 micrômetros. Ele é aproximadamente 10 vezes mais espesso que o núcleo de uma fibra ótica. Então, assim, uma sujeira para interromper um fluxo de comunicação ótico através de um conector, ela tem que ser mais fina que um fio de cabelo, tá? Então, muitas coisas que a gente não vê no dia a dia, não vê a olho nu, elas falam ali, tá? Então, elas têm que ser bem limpos, bem cuidados, esses conectores. Eu vou mostrar aqui como que a gente faz isso, existem normas que regulam isso, que a gente tem que seguir, que os equipamentos seguem. Então, eu vou falar aqui para vocês, tá? Um pouco aqui do que a gente consegue mostrar, isso são figuras de microscópio, tá, gente? Existem microscópios, tá, que a gente consegue ver esse tipo de contaminação. Eu vou mostrar para vocês no final. A gente tem um microscópio ali no nosso stand, que é o microscópio da Viave, que a gente trabalha, que traz esse tipo de análise para a gente através da norma que eu vou falar no próximo slide. Então, aqui, alguns tipos comuns de contaminação e defeitos. Sujeira, gordura, que é muito comum da nossa pele. A nossa pele é naturalmente oleosa, como proteção da pele. Então, naturalmente, se a gente tocar no conector, a gente já suja ele, a gente já contamina ele. Eu tenho uma figura de um OTDR passado por um conector. O que vai acontecer, vocês vão ver aqui. Tá? Desde riscos e problemas permanentes no conector. Tá? Então, aqui só mostrando para vocês que existe uma norma do IEC, tá? Que é um Instituto de Engenharia que regulariza isso. A gente não faz isso a olho nu, não é o nosso critério que a gente faz isso. Existe uma normatização. Então, a normatização divide o conector em superfícies, núcleo, ferrolho e casca, e passa um algoritmo automatizado pelo microscópio e gera uma figura e um relatório baseado no que o algoritmo capta ali do relatório. Tá? Então, não é nada que a Nextest fala, que a Viave fala, ou que nenhum fabricante fala, é uma norma que a gente tem que seguir, e que se ela for bem seguida, com as melhores práticas de rede, a gente consegue ter boas qualidades de entrega de serviço. Tá? Aqui, como eu falei, é uma figura de um OTDR, tá? Isso é uma curva de OTDR em cima de um conector. Tá? Um conector limpo e um conector sujo. Na bolinha número 1 ali, na curva OTDR, é uma conexão limpa. Tá? Ela tá, não consigo ler lá, vou ler aqui. Ela está dando uma perda de aproximadamente 0,25 dB. É uma perda muito boa para um conector limpo. Tá? Se a gente pegar a bolinha número 3, ali no final da curva do OTDR, meu pointer não chega lá, a número 3, na verdade, ela quer dizer que aquilo ali é um conector sujo. A gente tem uma figura ali embaixo, a conexão suja. Tá? A perda de 4,87 dB só de um conector sujo. Né? Então, não adianta você ter o melhor conector, comprar o do melhor fabricante. Se ele estiver sujo, você não fizer a limpeza, a manutenção correta, você vai ter perdas grandes na rede. E o que eu falei que o maior desafio é dentro de casa do cliente? Porque você bota lá a sua caixinha, bota o seu NU, faz o seu cordãozinho, na hora que a pessoa lá tira para fazer a limpeza da casa, suja o conector e bota de novo. Começa a abrir chamado, porque a internet não está funcionando, você fica buscando o problema na rua, mas o problema é dentro da casa do cliente. Tá? Existe até um estudo nos Estados Unidos, da NTT, que foi pioneira no FTTH antes da gente, apesar do Brasil ter dado uma bela avançada nos últimos anos aí em FTTH, que 90% das causas de problemas de FTTH são dentro da casa do cliente, mais do que na rua. Porque na rua, quando você tem um problema na rua, ele é massivo. Ele pode impactar vários clientes ao mesmo tempo, mas sempre que tiver um problema dentro da casa do cliente, primeira suspeita que você tiver, sujeira em conector, tá? É básico isso daí. Então eu estou tocando um pouco nisso aqui porque existem ferramentas para você correr atrás disso, ver o que está acontecendo, fazer relatórios, exportar relatórios e trabalhar em cima de conectores. Tá? São só alguns exemplos reais que a gente tira do microscópio de conectores de campo. Alguns exemplos ali que são bem sujos, são sistemas de alta potência, sistemas de WDM, que também tem muita sensibilidade a conector sujo, então a gente tem que tratar isso muito bem. Não só redes FTTH, que é o foco que eu estou falando aqui, mas redes backbone, redes de longa distância, de alta potência, são ainda mais sensíveis à perda e ainda conseguem estragar ainda mais o conector, porque a potência é muito alta, então ela impregna aquela sujeira ali no conector. Tá? Então, esses são exemplos reais tirados de microscópio. Quem quiser dar uma olhada, a gente consegue fazer algumas simulações ali no nosso stand da Nextest. Tá? Fiquem à vontade para passar ali depois da feira, depois da palestra. Tá? Recomendações de testes de rede de acesso FTTH, que a gente está nesse mercado já, no mercado de SPs há 8 anos, no mercado de redes óticas há
18 anos, mais de 20 anos, né? Então, o que a gente recomenda, tá? Como testes por etapas de rede, tá? Quando você constrói a rede, o que é legal você fazer, o que é interessante que você faça para você garantir uma rede de sucesso, tá? Primeira coisa que a gente fala aqui, como a gente também vai falar um pouquinho de máquina, construção de rede. Não usem máquinas com alinhamento por casca, quando você vai construir uma rede. Claro, tem que se adequar ao orçamento da sua empresa, obviamente, mas o ideal é que sejam usadas máquinas com alinhamento por núcleo, tá? Porque a perda dela é menor, você vai ter diversas fusões ao longo da rede e qualquer problema, principalmente nos cabos de grande densidade, você vai ter um impacto muito grande nos seus clientes, tá? Então, primeiro item que a gente coloca ali, faça uma fusão com alinhamento por núcleo, ou contrate um serviço de alguém que vai passar uma rede para você, que faça fusões com alinhamento por núcleo na construção da rede. É muito importante, tá? Aqui é um desenhozinho da rede básico. Quais são os testes básicos quando a gente vai fazer uma rede? Se a gente tem conector nessa rede, primeira coisa que eu acabei de falar, inspeção de conectores, tá? Todos os conectores que você vai conectar na OLT, ou caixa de emenda não, caixa de atendimento, tudo que é conectorizado, que você não vai mais tocar, inspecione, limpe e conecte. A partir desse momento, se você não tocar mais ali, ele não suja. A não ser que você tire e coloque de novo, pode entrar sujeira ou não. Então, primeiro item é a inspeção de conectores, tá? Segundo item, a qualificação da rede, a certificação da rede usando o OTDR, em 2 comprimentos de onda, tá? 1310 e 1550 nanômetros. Por quê? 2 comprimentos de onda. Apesar dessas fibras novas, G652, G657D, já serem menos sensíveis a macrocurvaturas, a gente ainda precisa entender como é que são as curvaturas, como é que está feito o desenho da nossa rede fisicamente, tá? Então eu preciso passar um OTDR em 2 comprimentos de onda, a minha rede vai estar apagada, 1310, 1550, são 2 comprimentos de onda que a rede fala, tá? 1310 é do sentido cliente para central, 1550 é um comprimento de onda que não é muito utilizado, que seria o de TV analógica, mas também é necessário que ele seja feito esse teste com a fibra apagada. Só assim você consegue detectar, além de conectores bons ou ruins, fusões boas ou ruins, splitters bem dimensionados ou não, macrocurvaturas na sua rede, tá? Então tem que ser feito, se você não está construindo a sua rede, está terceirizando esse serviço, peça para a pessoa que está fazendo a sua rede te entregar um relatório de um OTDR que consiga fazer tudo isso, que consiga passar por splitters, fazer análise de macrocurvaturas e todo esse tipo de relatórios, tá? Outra coisa que o OTDR vai te entregar, se o comprimento da sua rede ótica está de acordo com o projeto, tá? Não coloquei fibra de mais, não coloquei fibra de menos, está dentro do meu orçamento de potência ou não, porque a fibra ela tem perda de acordo com o tamanho dela. Então o OTDR vai te dar o comprimento dessa rede, comprimento óptico, você vai conseguir saber se ele está de acordo com o projeto, tá? E por último, que a gente tem uma feature no sistema que chama Fiber Complete, que é power meter e fonte de luz em ambas as direções, tá? Sentido central cliente, sentido cliente central, você consegue medir a potência que você gera, a potência que você recebe, e se isso está de acordo com o orçamento de potência que você fez, se o projeto está bem entregue ou não, tá? Esses são os testes básicos. Obviamente, tem vários parâmetros de projeto que você tem que ver de poste, mas aí são coisas que não entram na alçada desse tipo de teste, tá? Ativação de um cliente, tá? Quais são os testes que a gente recomenda quando você vai ativar um cliente? Primeira coisa, para quem trabalha com cliente fusionado ou cliente conectorizado, cada um tem um tipo de rede, né? Quem trabalha com redes fusionadas, se você está só ativando um cliente, você não precisa fazer uma fusão de máquina por núcleo. Óbvio, se você tem uma máquina por núcleo, ela atende os 2 mercados. Mas uma máquina com via groove ativa, uma máquina de 4 motores, ela faz uma boa fusão para atendimento exclusivamente àquele cliente. Aquela não é uma fusão que se propaga ao longo da rede, tá? Então é um tipo de máquina que atende bem esse tipo de mercado. Se você só faz isso, alguém construiu a sua rede, você só ativa cliente fusionado, uma máquina de baixo investimento te atende bem, tá? Novamente, qual o primeiro teste? Inspeção de conectores. Primeira coisa, é um teste rápido, simples, que resolve grande parte dos seus problemas. Inspeciona o conector, se estiver sujo, limpa, se não tiver, conecta, tá? Isso é super importante. Verificação de configuração da OLT e verificação de configuração da ONT, da ONU. Tem um equipamento que faz isso, você pluga ele lá em linha na rede, ele vai ler o protocolo POM para você e vai te dar os resultados daquela rede, se está de acordo, se o cliente está na OLT correta, se ele não está, se o serviço dele está habilitado, se ele está desabilitado de acordo com o MAC address daquela ONU. Então tudo isso ele vai te dar
é um equipamentinho também da Viave que faz isso. É um teste simples, não precisa passar o TDR para ativar cliente, não precisa fazer nada disso. É só fazer uns testes básicos, o cliente subiu, está funcionando bacana. Tá? Manutenção de rede. Aqui tem uma parte interessante. Primeira coisa, óbvio, inspeção de conector. O cliente está reclamando, você precisa fazer manutenção. O que você vai suspeitar? Conector sujo. Primeira coisa. Tá? Se não tem ninguém caído junto, você não suspeita de rompimento. Rompimento é só quando cai mais de um, alguma coisa assim. Tá? Você faz a medida de potência ótica. Tem power meter especial para fazer a medição de potência ótica em ambas as direções. Subida e descida da rede. Tá? E o mais importante, um OTDR que faça leitura de rede em fibra ativa. Tá? Você não quer derrubar ninguém. Você está com um cliente com problema, 2. Você não quer derrubar 64 ou 128 daquela porta para poder fazer um teste de OTDR. Você tem um OTDR que faz isso. Ele tem um laser que ele vai ou em 1625 nanômetros ou 1650 filtrado. Tá? Ele trabalha fora da faixa de operação da sua rede. Tá? Você faz o teste e ele vai te dar um resultado muito semelhante ao teste de certificação da rede. Tá? Por que muito semelhante? Por que não é igual? Porque o comportamento do laser em diferentes comprimentos de onda é um pouco diferente na fibra. O 1550 ele tem uma perda um pouco menor do que a perda do 1125. Tá? Mas é muito próximo, então ele vai te dar um comportamento muito semelhante, uma curva muito próxima um do outro. Tá? Então, manutenção o TDR que tem a fibra ativa. Se você trabalha com o TDR que tem a fibra ativa e fibra apagada, ótimo. É o melhor TDR que tem para você poder fazer tanto construção, ativação e manutenção da rede. Tá? Eu vou mostrar o nosso um pouquinho aqui. Falar um pouquinho só de características importantes de um OTDR e vou falar um pouco do OTDR que a gente tem aqui da Viave, que é o TDR para redes óticas ativas e apagadas. Tá? São as primeiras perguntas que o pessoal chega ali no stand e fala: preciso de um OTDR para fibra ativa. O que é um OTDR para fibra ativa? Tá? É um OTDR que tenha laser de 1625 filtrado, bem definido naquela banda, que consiga trabalhar numa manutenção de clientes. Só isso, é um OTDR que consiga ter uma porta que faça isso. Tá? Se ele não tiver, ele não faz leituras de rede em fibra ativa. Vi no catálogo que o OTDR mede até 260 km. Primeira coisa, para rede PON a gente não trabalha com distância. A gente trabalha com splitagem, tá? Não é a distância que determina o OTDR, é o range dinâmico dele. Tá? O OTDR ele tem no datasheet dele uma característica que chama range dinâmico. Tá? Isso que é importante de ser visualizado, você tem que saber qual o range dinâmico. Se ele vai medir 100 km, 200, aí depende da fibra, depende dos eventos que tem naquela rede. Mas quando a gente estiver falando de rede GPON, ou PON, ou GPON, FTTX de modo geral, a gente fala de splitagem. Então, um OTDR com 40 dB, ele é capaz de pegar uma splitagem de 1 para 64 até 1 para 128, depende da rede, como é que ela está. Mas 1 para 64 ele garante. Se vai ter 4 km, 10 km, isso não importa. Quando a rede é FTTX, a gente fala de splitagem. Quando a rede é longa distância, que a gente quer testar um backbone, a gente fala já de distância, mas calculando essa distância em cima do range dinâmico do OTDR. Tá? Se o OTDR mede GPON ou não, isso é uma característica importante. Tá? O OTDR medir GPON ou não. O pessoal às vezes fala, passa splitter. O que é o OTDR passar splitter ou não? Tá? Tem uma outra característica do OTDR, que é a largura de pulso, que é um outro detalhe que ele tem que estar bem dimensionado para ele poder conseguir fazer os testes na rede. Tá? O splitter é um evento que gera muita perda no OTDR. Ele perde muito sinal quando ele chega no splitter. Para tudo. O TDR, a sua OLT, o splitter ele distribui o sinal. Tá? O OTDR ele tem que ser dimensionado para fazer leituras antes do splitter, depois do primeiro splitter, depois do segundo splitter e até o final da rede. A única forma dele fazer isso é se ele tiver alguma inteligência que ele consiga trocar a largura de pulso automaticamente e fazer essa leitura da sua rede fim a fim, sem você precisar ficar ali setando largura de pulso ou se ele consegue fazer isso ou não. Tá? O OTDR tem que ter um range dinâmico alto e algoritmos especiais para fazer leituras automáticas de redes com splitter. Ou seja, ele vai diferenciar os comprimentos a largura de pulso para poder fazer a sua largura fim a fim. E aí a gente consegue fazer leitura com a TDR. Tá? Então está aqui alguns detalhes. Range dinâmico que eu falei, 40 dB, 41 dB. Essas coisas a gente fala ali um pouco sobre o equipamento. Fibra ativa, tem que ter um laser filtrado, que ele trabalhe muito bem naquela faixa de frequência, para ele não poder impactar a operação da sua rede. E outro detalhe do OTDR que eu vou passar aqui são as zonas mortas. Tá? Eu vou passar aqui o próximo slide.
Meu tempo já está acabando, eu tenho que daqui a pouco... Zonas mortas de atenuação e eventos. São dois detalhes que estão sempre nos datasheets do OTDR, vocês têm que ter atenção a isso quando forem adquirir um OTDR, tá? O que é uma zona morta de atenuação? Tá? É a distância mínima com um evento, por exemplo, ali, está lá um par de conector e uma emenda por fusão depois. No caso desse equipamento que eu estou falando, ele tem 2,5 metros de zona morta de atenuação, tá? Que é o Smart OTDR 100B da Viave, que é o próximo slide. Se eu tiver uma fusão a menos de 2,5 metros desse conector, eu não vejo essa fusão no meu traço TDR. Tá? Geralmente a gente não tem. 2,5 metros de zona morta de atenuação é muito pouco. Isso já foi 15 metros, 20 metros, os OTDRs antigos. Isso está sendo muito reduzido, 2,5 metros é muito pouco. Então, quando ele fala zona morta de atenuação, é a distância de qual um evento não refletivo pode ser detectado após um evento refletivo. O evento refletivo ou não refletivo é um pouco mais por dentro de OTDR, como é que são detectados os eventos, a gente pode falar ali no stand, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Tá? Então, zona morta de atenuação é isso. Zona morta de evento é a distância em qual ele consegue detectar 2 eventos refletivos. Por exemplo, um par de conector. Conectores, nesse caso aqui, ele tem 90 centímetros, está lá em cima. Se você tiver um conector e um outro conector a 90 centímetros, ele não detecta os dois, ele detecta como um só. Tá? Mas 90 centímetros é muito pouco. Você não vai ter um espaço entre um conector e outro só de 90 centímetros. Tá? É bem pouquinho. Então, esses são detalhes importantes. Esses OTDRs que a gente trabalha da Viave tem a zona morta muito baixa. Não adianta você comparar um OTDR que tem uma zona morta de 15 metros com um OTDR que tem uma zona morta de 90 centímetros. Tá? São muito diferentes. Esse é o OTDR que eu falei. É o Smart OTDR 100B da Viave, que a gente tem aqui no stand da Nextest. Tá? Além disso tudo que eu falei, o equipamento conta com Wi-Fi, acesso remoto, tem 3 anos de garantia aqui no Brasil, um equipamento bastante completo, de RAM dinâmico alto, que passa splitter, faz todos esses testes que eu mostrei aqui, menos o teste de inspeção de conectores, que é o teste de microscópio, que também se acopla nele. Tá? Mas essa é a caixa, tem a ferramenta aí completa, já tem também power meter, fonte de luz e luz visível. É uma ferramenta bem completa aí para poder fazer ativação, manutenção, tudo que você precisa na sua rede FTTX. Tá? Um pouquinho de máquinas de fusão, eu tenho pouco tempo aqui só para abrir para vocês, mas como eu falei no início, a gente também é distribuidor da Sumitomo. Tá? Sumitomo é uma marca japonesa de fusão. Máquinas de alta performance são as máquinas aí que grandes empreiteiras usam para fazer fusões de cabo de 144 fibras. São máquinas que aguentam realmente o tranco. Tá? Falar um pouquinho aqui, a gente recebe muita dúvida ali no stand do pessoal que está começando, quer saber qual a diferença do elemento por núcleo, por casca, o que uma máquina difere da outra, por que a perda de uma é maior do que a da outra. Né? Elemento por núcleo, na verdade, é a capacidade da máquina de detectar o núcleo da fibra, porque eu posso ter 2 fibras com cascas, alinhar as cascas dela, mas o mundo não é perfeito, eu posso ter a concentricidade da fibra fora uma da outra, então eu posso alinhar a casca, mas os núcleos não estarem alinhados, então tem uma perda maior nesse tipo de fibra. Se eu der sorte da concentricidade bater, ótimo, vai ser como se fosse um alinhamento por núcleo. O que acontece? A máquina de alinhamento por casca, ela tem 2 ou 4 motores, então ela consegue mexer com a fibra de um certo movimento, mas ela não consegue trabalhar as câmeras. Então, como ela não trabalha as câmeras, ela não consegue detectar o núcleo e posicionar núcleo a núcleo. Então, ela só posiciona casca a casca. Tá? É uma máquina de custo reduzido, como eu falei, para fazer motivação de cliente, mas não uma máquina para fazer construção de rede. A máquina de alinhamento por núcleo, ela tem ou 5 ou 6 motores. Então, um motor a mais ou 2 a mais, obviamente aumentam o custo da máquina, mas dão a ela uma capacidade de manusear a câmera dela, através dos motores. Quando a máquina manuseia as câmeras, ela consegue detectar os núcleos da câmera, da fibra. E ela faz o alinhamento núcleo a núcleo, que é por onde de fato passa a luz. Né? Então você não quer alinhar a casca para a construção, porque ali não passa a luz pela casca. A luz passa exatamente pelo núcleo. Então se você alinhar núcleo a núcleo, pode ser que a casca dela fique até fora, óbvio, isso não a olho nu, mas o alinhamento por núcleo é mais caro por causa disso. A máquina agrega mais mecânica e um pouquinho mais de eletrônica para ela poder fazer esse controle e melhorar a qualidade do resultado. Tá? Então essa é a diferença básica. A gente tem as 2 máquinas ali também para mostrar para vocês, caso vocês queiram dar uma olhada. Tá? Algumas máquinas aí com diferencial. Essa máquina, de fato, ela não está aqui, é uma máquina um pouco mais high level, que a gente chama uma máquina um pouco mais cara, que a gente acha que ela não é muito para o mercado de space, porque o cabo de vocês tem lá 36, 72 fibras,
O pessoal usa isso muito para cabo de 144, porque ela tem 2 fornos e uma velocidade muito rápida. Tá? Claro, a velocidade rápida é bom para todo mundo, mas 2 fornos faz a máquina ficar um pouquinho mais cara. Mas é uma máquina muito boa, essa máquina da Quantum 102, alguns clientes aqui têm essa máquina. É a máquina top de mercado aí da Sumitomo. É muito show. A gente também tem uma outra ali também de alinhamento por núcleo, que é a T55. Ela só tem um forno, mas também é uma máquina que tem o mesmo modelo de trabalho dessa máquina aqui. Tá? Uma coisa bacana, um diferencial bacana da Sumitomo, tá? Se vocês lerem ali, ó, todos os eletrodos da Sumitomo são os únicos que são 100% tungstênio, que fazem 6.000 fusões por eletrodo. Nenhum outro fabricante tem eletrodos com 6.000 fusões. Tá? A gente sempre trabalha com par de eletrodo extra. Quando a gente comercializa uma máquina, a gente manda um junto, a máquina vai pronta para 12.000 fusões. Então, esse é um dos maiores diferenciais da Sumitomo, além de algumas outras coisas que eu quero falar aqui. Tá? A Sumitomo, em 81% dos casos, ela tem a perda estimada da máquina muito próxima da perda medida no TDR. Tá? Isso é muito importante. Às vezes você está com uma máquina, não vou citar nome de um concorrente aqui, porque eu não acho bacana, mas uma máquina de um concorrente nosso, quando ela te dá uma perda estimada que você passa um TDR, você vê que o número é bem diferente, o valor é bem diferente. Então a Sumitomo tem uma característica de ter toda essa parte de perda estimada na máquina e medição no TDR, tem 81% dos casos elas dão iguais, né? Estão muito próximas, diferenças menores que 0.03 dB, que são muito pequenas. Tá? Então, isso é um estudo da Sumitomo que a gente compartilha com os clientes, que a gente acha importante. Tá? Essa é a T55, que é a máquina que a gente comercializa ali de alinhamento por núcleo. Também temos máquinas de alinhamento por casca. Tá? Clivadores, só para finalizar aqui também um pouquinho dessa parte. Clivador Sumitomo é o clivador que você mais vai ver no mercado. Mas você vai ver ele pesando 100 gramas, 200 gramas, até quase 1 quilo, dependendo do clivador. Qual a diferença? Tá? O clivador, o que você tem de diferença no clivador? O clivador é uma das ferramentas mais importantes numa fusão. Não adianta você ter uma melhor máquina do planeta e um clivador ruim. A máquina não vai fazer milagre. A fibra tem que entrar ali clivada no ângulo correto para ela poder ser feita a fusão, senão a fusão fica ruim. Esse clivador, o clivador que mais tem falsificações aí, clivadores de $30, vários modelos. Tá? O clivador ele tem que ser muito preciso. Esse clivador original Sumitomo, ele não tem folga no carrinho e a lâmina dele é muito precisa. É uma lâmina bem amolada, faz 54.000 clivagens por lâmina. Tá? Depois você só troca a lâmina e o carrinho continua funcionando. Então, o clivador Sumitomo é um dos melhores do mercado, um dos mais copiados, mas óbvio, quando você cai o preço, não tem como você manter a qualidade, o clivador perde qualidade, então a gente aconselha sempre buscar o original Sumitomo. Tá? E é isso, eu tenho 1 minuto e alguma coisa aqui, o tempo passou mais rápido do que eu imaginava. Aqui estão meus contatos, tá? Trabalhando na Nextest, sou engenheiro da Nextest, gerente de contas responsável aqui pelo Nordeste. Então, tudo que vocês precisarem, só falar comigo. Obrigado, então, a todos. Agradeço aí pelo tempo e boa tarde e boa feira.